Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Você pode tomar o seu assento nesta noite, fique à vontade, se acomode. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. O capítulo de número 36. Enquanto você busca o texto, eu externo a alegria do meu coração de uma vez mais poder assumir esta santíssima tribuna. Louvo ao nome do Senhor por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. E esta é a minha palavra de gratidão ao pastor André Luiz, pastor presidente desta casa, à pastora Cláudia, ao presbítero Marcos. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por confiar a mim e dar-me este privilégio de poder ministrar e ser ministrado nesta noite. Louvo ao nome do Senhor pela minha família que Ele está, minha mãe, minha esposa e meu filhinho, meu príncipe, que hoje completa o seu 2º aninho de vida. E Deus nos dá o presente de poder comemorar no santuário da casa do Senhor. Estamos felizes porque Deus é bom, Deus é fiel e a sua misericórdia, ela dura para todo o sempre. Os que encontraram, digam amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36. O versículo é o versículo de número 32. Jeremias, capítulo 36, versículo de número 32. Assim diz a palavra do Senhor. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras que estavam no primeiro livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentou no 2º livro muitas palavras. Eu pedi ao Senhor um texto para esta noite. E o Espírito Santo falou forte ao meu coração com esta palavra. E falar do ministério do profeta Jeremias é enxergar na íntegra o que é de fato ser um profeta. Nós, que temos o privilégio de carregar o nome desta igreja, Assembleia de Deus, uma voz profética, precisamos entender o que é ser uma voz profética, o que é ser um profeta. E a história de Jeremias nos apresenta algumas verdades sobre o ministério profético que impactou meu coração enquanto eu estudava a palavra do Senhor. O desafio maior que eu enfrento é entregar para os irmãos esta mensagem com a mesma excelência que o Espírito Santo entregou a mim no meu quarto. Toda atenção é pouca e eu prometo aos irmãos ser bem direto, ser bem sucinto, ser o mais simples possível para que você entenda aquilo que Jesus precisa falar ao seu coração nesta noite. Falar do profeta Jeremias é falar de um jovem, de um menino que não nasceu e se preparou para ser profeta. Existia, por regra, por direção de seus pais para a vida dele, um destino preparado. E qual era o destino? Seguir o seu pai, Ilquias, que era sacerdote em Israel. Acredita-se que esse menino estudava desde a sua infância, se dedicava e se preparava para assumir a responsabilidade no lugar de seu pai. Todavia, o Senhor, sem ele saber, já o havia designado para algo, já havia separado ele para algo, e não que a caminhada dele tenha sido em vão. Deus permitiu que ele se preparasse, Deus permitiu que ele se dedicasse ao santuário, mas tudo que ele aprendia seria para acréscimo daquilo que Deus já havia separado para o futuro dele. Tem pessoas que estão aprendendo e nem perceberam que Deus já está ensinando algo a eles.
A primeira verdade sobre o ministério profético é que o profeta, na maioria das vezes, não sabe que é escolhido por Deus. Ele é escolhido e Deus começa a tratá-lo, Deus começa a separá-lo, Deus começa a vocacioná-lo, sem ele perceber que está sendo vocacionado para tal obra. E no final, quando ele está preparado para receber a revelação daquilo que Deus tem para ele, Deus o chama. Eu estou pregando para pessoas aqui que ainda não sabem, mas o céu já te vê como um profeta na terra. Aleluia. Jeremias era um menino que exercia a função no ministério, como um aprendiz de sacerdote, como um levita, como um jovem que cuidava das coisas do santuário. Seu pai exercia o sacerdócio e ele ficava com as tarefas simples, com as tarefas, aleluia, que competia a um jovem daquele tempo fazer. Uma das tarefas era uma tarefa linda, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 ao verso 21, que existia uma família em Jerusalém, que morava próxima às muralhas, em uma região pobre, pobríssima, a região mais simples que existia em Jerusalém. Esta família morava lá. O chefe da casa se chamava Salum, e sua esposa Ulda. Salum, ele era guardião das vestimentas sacerdotais. Que é isso, evangelista? Ele era responsável por lavar as roupas dos sacerdotes. Ele era responsável por cuidar dos sacerdotes. Ele era responsável, aleluia, para se caso uma roupa rasgasse, ele costurar aquela roupa para que ela não ficasse danificada. E todas as vezes que os sacerdotes vinham oferecer sacrifícios, todas as vezes que os sacerdotes vinham apresentar os holocaustos ao Senhor, eles estavam arrumados, eles estavam limpos, eles estavam, aleluia, e glória a Deus, bem cuidados. Mas ninguém sabia que isso só era possível porque existia uma casa que ninguém conhecia, uma casa que pouca gente falava, uma casa que pouca gente visitava, que cuidava dos sacerdotes do Senhor. Existe gente que é assim, ela não está na frente da obra, ela não aparece, aleluia, no cartaz, mas ela está cuidando pelos bastidores, ela está tratando. Existe um presente especial do Senhor para estas pessoas. O céu tem anotado a tua obra e certamente você será recompensado pelo Senhor. Só que quer o segredo? A esposa desse camarada era uma senhorinha. A Bíblia diz que era a única profetisa do tempo de Jeremias. Ela era a única no qual, se um rei precisasse consultar ao Senhor, seria obrigado a ir lá na casa dela. E não era qualquer um que queria levar as roupas para lavar. É chato juntar as roupas dos sacerdotes, que estavam sujas com o sangue do sacrifício, que estavam sujas, ó glória, com a poeira, ao limpar, ao tirar as cinzas do altar. E de vez em quando calhava de quem ter que ir levar a roupa? Jeremias. Ele era um dos meninos da casa. Então, de tempo em tempo, ele tinha o privilégio de pegar as roupas e ir lá na casa de Salum. Só que quando ele chegava lá, tinha um negócio diferente naquela casa. Existia uma presença junto com aquela família, oh glória. A casa era simples, não tinha muita coisa, mas quando ele passava pelas portas, que ele deixava a roupa lá, aleluia, aquela senhorinha que, se fosse nos dias de hoje, possivelmente já está faltando um dente na boca, aquele tamanquinho que faz barulho, meio roçado, aquele vestidinho, ó glória, florido, mas quando ele chegava, ela dizia: eu lhe cumprimento na paz do Senhor. E a paz tomava o coração de Jeremias. Ela tinha uma senha, ela tinha um negócio diferente. Jeremias vai observando aquela profetisa, Jeremias vai aprendendo com aquela família, e sem ele perceber, no coração dele vai nascendo o desejo de ser profeta. Oh glória! Enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito palestrou ao meu coração o porquê que os sacerdotes sempre levavam as roupas para lavar.
A ordem da palavra é: em todo tempo estejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Repare que a condição das vestes é aplicada antes de ser aplicada a necessidade da unção. Tem gente que não entende esse negócio e tem unção, mas as vestes estão sujas. E a pergunta que o Espírito nos faz é: há quanto tempo tu não leva a tua roupa para lavar? Há quanto tempo tu não desce na lavanderia de Jeová, oh glória? É Maraia Candarábia. E que lavanderia é essa, João? Onde é? No teu quarto, quando tu coloca o joelho na terra, a testa no chão e fala: Senhor, eu sou falho, eu sou errante, eu sou pecador, eu careço da tua misericórdia todo dia. Senhor, me perdoa, traga a existência sobre a minha vida o poder do teu sangue. Eu não sou o Senhor da glória, merecedor da tua glória, mas me ajuda. E por que eu preciso ir nesta lavanderia, evangelista? Porque a pior coisa que existe é a tristeza que existe no coração do nosso Deus quando o acusador da tua alma se apresenta diante dele. E pior do que se apresentar é quando ele tem direito para se apresentar lá. Quem é pai aqui sabe quão terrível é que alguém chegue com uma informação de que seu filho fez algo errado, se o mesmo filho não contou para você que fez. Agora, quando o filho é inteligente e se antecipa e fala: pai, errei, fiz isso, aquilo, e o pai o corrige, se acerta com ele. Quando o acusador chega, o pai repreende o acusador dizendo: vai, porque com meu filho eu já tratei. Eu te convido a se antecipar nessa noite. Eu te convido a repreender, aleluia, este acusador que está trabalhando na tua mente, para você não se levantar mais. Fala com teu Deus aí agora. Não espere o culto acabar. Pode ser que a trombeta soe enquanto eu prego esta palavra, e Deus não quer perder a tua vida para Satanás. Desça hoje a lavanderia de Deus. Desça hoje a lavanderia de Deus. O que aconteceu? O rei Josias se voltou para o Senhor, e voltando-se ele para o Senhor, nos diz a Bíblia Sagrada, que ele proclamou uma reforma no santuário. O santuário estava meio abandonado, quase ninguém ia mais oferecer sacrifícios ao Senhor. E nos diz a Bíblia que nasce o ardente desejo no coração de Josias, o rei da época, de reformar o santuário. E qual é o início da reforma? Pedir ao povo oferta. Sabe o que é lindo de oferta? É que Deus nos dá o privilégio de participar. Você acha que Deus precisa da nossa oferta, do nosso dinheiro? Ah, mas o santuário precisa, nem tanto. Se Deus quisesse, Ele enviaria uma providência, uma única, e supriria todas as necessidades do santuário eternamente. Sabe por que Ele não enviou? Porque Ele te dá o privilégio de chegar no altar e ofertar todos os cultos, para Ele poder abençoar a tua casa e abençoar a tua família. Você já recebeu um presente de alguém e ficou sem graça porque você não tinha como retribuir, como agradecer? É esse constrangimento que Deus não quer que você tenha. E por isso Ele te presenteia todo dia e te dá o direito, aleluia, de presenteá-lo também. E como eu presentei o Senhor ajudando na sua casa, ajudando no seu santuário, e todas as almas que se converterem aqui, não é crédito só no pregador. Eu fico chateado quando eu vejo esses pregadores, aleluia, dizendo que as almas só são crédito da mensagem deles. Pega um avião, voa de um lado, vai para o outro, prega 20 minutos de mensagem numa cruzada. Quando 100 almas se rendem ao Senhor, eles tiram foto e dizem: eis aí, as 100 almas que ganhei. Mas eu pergunto, e quem ofertou para a cruzada acontecer? E quem dizimou para o evento acontecer? E quem carregou cadeira o dia todo, limpou, carregou instrumento, orou, intercedeu, jejuou? Cada alma
alma que se rende aqui, aleluia, tem uma boa participação tua, porque você é fiel nos dízimos, porque você é fiel nas ofertas. Então continue sendo grato ao Senhor, continue sendo grato. A Bíblia diz que quando ele levantou uma oferta, todo o povo ofertou, aleluia. Só que uma surpresa fora encontrada dentro do gasofilácio. E que surpresa era essa? Junto com o dinheiro, esse texto está em 2 Crônicas 34, junto com as ofertas, tinha um livro lá dentro. E que livro era esse? Era o livro da lei, que havia sido perdido. Perderam a palavra e nem perceberam que tinham perdido. Só que alguém que estava com a palavra naquele dia não tinha dinheiro para ofertar. E qual foi a oferta dele ou dela? A palavra. Existem pessoas que você não vai conseguir ajudar financeiramente, mas talvez você tenha uma palavra para ofertar na vida desta pessoa. Ministério profético não é só tribuna. Ministério profético não é só multidão. Às vezes Jesus vai querer te usar para uma pessoa só. Às vezes Jesus vai querer te usar para uma família. Às vezes Jesus vai querer te usar, aleluia, para 2. Às vezes Jesus vai querer te usar para 3. Quantidade para Deus não importa. O que importa é que a palavra seja pregada e que a palavra seja anunciada. E uma alegria eu tenho no meu coração de saber que Deus hoje vai levantar profetas do nosso meio, que não esperam o microfone chegar, mas que falam do amor de Deus na terra. Oh glória! Pegaram o livro, só que escute, quando abriram o livro e começaram a ler, ninguém entendia nada. Chamaram os principais, os mestres da lei, os estudiosos, deram o livro para eles, e ninguém sabia interpretar as palavras daquele livro. Até que Josias perguntou: por acaso existe alguém que a gente possa consultar ao Senhor? A Bíblia não diz, mas alguém indicou Hulda. E pode ser até o mesmo Jeremias, que no meio da reunião entre os sacerdotes levantou a mão e falou: eu conheço alguém que interpreta esse negócio aí. Ela não lê muito, ela não escreve muito, mas ela tem um negócio com ela. É quem? Aonde é? Lá na lavanderia. O que aconteceu? Vai os sacerdotes todos, o rei, todo mundo, com um livrinho na mão, entregar na mão da velhinha e pedir: por favor, interpreta para nós, porque a gente não está conseguindo entender. Eu acho isso lindo, porque às vezes Deus precisa pegar os pequenos na casa para confundir os grandes que acham que são alguma coisa. Aí Deus leva todo mundo para a casa dela, e quando chega lá, a velhinha abre o livro e, sem fazer muita força, ela dá o brado: assim diz o Senhor, porque ignoraram a minha palavra, eu vos entregarei na mão do rei da Babilônia. Eu imagino Jeremias naquele cenário, olhando para Ilquias, que era seu pai, tendo que respeitar a autoridade espiritual daquela velha senhora. E sem Jeremias perceber, está nascendo no coração dele o desejo de ser profeta, como aquela senhora era. Sem ele perceber, está nascendo o desejo de tudo que Deus precisa que você queira. Ah, mas eu não sei falar. Jeremias também não sabia. Ah, mas eu tenho dificuldade na fala. Moisés também tinha. Ah, mas eu sou pequeno. Davi também era.
Ah, mas eu não tenho dinheiro. Aleluia, Gideão também não tinha dinheiro. Mas Deus só precisa ver o desejo no teu coração. E o recurso Ele vai providenciar na caminhada. Ele vai te dar condição de exercer o seu ministério. Ainda que você não veja em você mesmo capacidade. Existe um Deus que capacita os incapacitados. Existe um Deus que levanta o pobre do pó, que desde o monturo exalta o necessitado e coloca ele assentado entre os príncipes. Ele é Deus para completar a obra que começou na nossa vida. Ele é Deus. Ele é. Primeira verdade que aprendemos sobre o ministério profético foi que o profeta é marcado antes de perceber que é marcado. A segunda verdade que aprendemos sobre o ministério profético é que o profeta permite-se ser inspirado por alguém que já chegou aonde ele quer chegar. Só que inspiração e admiração é diferente de inveja. Porque a inveja subtrai. A inveja quer tomar o lugar. A inveja quer para si aquilo que alguém suou para conquistar. O admirador não. O admirador entende que o campo é grande e que existe espaço ao lado de quem já chegou aonde ele quer chegar. A inveja subtrai, a admiração multiplica. Prova, Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Olhai para os vossos líderes, admire a maneira deles de viver e, se possível, imitai-os. Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Onde está isso na Bíblia? Ué, Elias e Eliseu, você não leu isso? Josué e Moisés, Timóteo e Paulo, pessoas que começaram ali, devagarzinho, admirando, e um dia chegaram. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas se falei, vou repetir. Eu não sei aonde inventaram e da onde tiraram esse negócio de roda, de que a roda vai girar. Está repreendido em nome de Jesus. Quem está em cima vai descer, quem está embaixo vai subir. A minha exaltação não está condicionada à queda de ninguém. Eu não preciso que meu irmão caia para que eu tome o lugar dele. Eu não preciso que o meu irmão seja envergonhado para que eu seja exaltado pelo Senhor. Não existe esse negócio de roda. A mensagem de Jesus foi clara: muito grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ora, igreja, para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Tem espaço para todo mundo. Dá vontade de pegar um infeliz desse e dar oportunidade para ele todo dia. Eu quero ver até onde vai durar as mensagens dele. Eu quero ver até onde vai durar as ministrações dele. Só existe uma voz que a igreja não se cansa de ouvir. É a voz do seu pastor. O nosso pastor pode pregar aqui toda semana e nós não vamos cansar de ouvi-lo, porque Deus nos fez como ovelhas reconhecer a voz do nosso pastor. Mas traga o pregador que for aqui e coloque-o para pregar 4 semanas consecutivas. Na segunda a gente não aguenta mais ouvir ele. Por quê? Porque Deus é um Deus de logística. Nosso Deus é um Deus de coesão, de administração. É um Deus que precisa ensinar para nós que cada um depende de cada um aqui. Aí a gente lembra aquela musiquinha da infância: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Quarta verdade sobre o ministério profético é Deus chamando Jeremias. Relógio é meu adversário, mas estamos indo bem. E dizendo: Jeremias, ainda antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Repare que Deus não dá nem bom dia para Jeremias. Deus não chega devagar não, gente. Quando Ele chama, Ele chama. Deus não é Deus de conversinha, porque infelizmente hoje é assim.
tem que ser na conversa, tem que chegar devagar. Irmão, será que você pode fazer? Irmão, se for assim, será que dá para você fazer? Com Deus não. Com Deus ele apresenta o projeto e fala, está dentro ou está fora? Se estiver dentro eu te uso, mas se estiver fora tem uma fila querendo fazer. Com Deus não tem esse negócio de desculpa, porque Ele conhece as capacidades dos seus filhos. Moisés está diante do Senhor e está falando, Senhor, eu não sei falar. E Deus está falando, sabe sim. Tu estudou, tu sabe. Jeremias está falando, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E Deus está falando, fica tranquilo, tu só vai me emprestar a tua boca, e eu me encarrego de colocar as minhas palavras dentro da sua boca para ser pregada. Deus é rápido. Para cada desculpa que temos, Deus já tem uma resposta preparada antes de você dar a desculpa. Já viu aquele pai, aquela mãe inteligente que coloca o filho para fazer alguma coisa? Vai lavar louça. Ah, hoje não dá por quê? Por causa disso, daquilo. Aí a mãe, tu faz isso, aquilo agora. E daqui a pouco você faz aquilo que eu te mandei. E aí eu te pergunto, vai ficar dando desculpa até quando? Porque um dia tu orou, se orou. Não estou pregando para as paredes. Senhor, me usa. Faz a tua obra em mim. Cumpre a tua vontade na minha caminhada. E está aí ele batendo na porta, querendo fazer, querendo cumprir. E aquilo que nossa pastora pregou aqui de manhã, a promessa está condicionada à tua reação. Ah, mas quem tem promessa de Deus não morre. Quê? Morre. Explica para mim o que o escritor dos Hebreus disse. Que muitos no deserto morreram sem ter alcançado as promessas, vendo-as de longe, sem poder chegar. E nos diz a Bíblia que o profeta Jeremias teme diante do chamado. E a próxima verdade que existe sobre o ministério profético é essa: o profeta sempre teme diante do grande chamado. Uma vez eu perguntei a um pastor, vocês vão ter o prazer de conhecê-lo aqui: pastor, o que eu faço para não ficar mais nervoso na hora de pregar? O que eu faço para assumir esse frio na barriga, essa vontade de se enfiar dentro de um buraco, se esconder? Ele falou: no dia que você perder esse medo, pare de pregar, porque algo muito errado está acontecendo com você. E eu guardei aquilo no meu coração. A gente fica nervoso, todo mundo fica. E o que a gente faz é rir do irmão que está na vez e brinca. Mas quando chega a nossa vez que a gente vê como é o negócio. Mas você acha que Deus não se agrada desse nervosismo que você está sentindo? Porque é o nervosismo que te faz orar. É o nervosismo que te levanta de madrugada, te tira o teu sono. E você começa a dizer: Jesus, me ajuda amanhã, Pai, pelo amor de Deus. Tem misericórdia de mim, é o teu povo, é a tua igreja. Eles estão acostumados com o melhor. Me ensina a falar. E está Jesus anotando a tua oração. E está Jesus escrevendo o que tu está orando. Quando você sobe aqui, você até sobe agoniado, mas de repente vem uma presença e te envolve, vem uma graça e te abraça. E quando você vê, você está falando da palavra de Deus. Falando da palavra de Deus. O problema não é ter o nervosismo. O problema é permitir que esse nervosismo te impeça de fazer a vontade do Senhor. O problema não é ser tímido. O problema é permitir que a timidez atrapalhe aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não era tímido no mundo? Você não era tímida? Descia até o chão no Chochomere, voltava para casa toda torta, com um salto na mão e outro no pé, com o cabelo para o alto, a saia sabe-se lá Deus aonde estava. Os irmãos voltavam doidão, caía na calçada e não tinha vergonha. Agora que Jesus te pegou, te deu um banho de sangue, olha você aí bonito, bonita, arrumado, com um bom perfume,
dizer para mim que está com vergonha de aparecer? Jesus vai cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele vai te ajudar a chegar lá. Ele vai te ajudar a fazer com excelência. Ele vai te capacitar naquilo que você precisa. Ele vai te ajudar a superar os seus medos. Ele vai te ajudar a quebrar essa timidez. Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar ousadia. Ele só precisa que nessa noite você diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu preciso, faz comigo, ó Deus. Ele precisa de uma reação tua hoje aqui. Oh glória! Qual é a próxima verdade sobre o ministério profético? O profeta, ele fala tão somente aquilo que Deus manda. O profeta entende que Deus não precisa de seus acréscimos nas palavras. O que é que Deus disse para Jeremias? Jeremias, as minhas palavras eu vou colocar na tua boca. E aquilo que eu mandar você falar, tu falarás. Ser profeta é isso. É falar aquilo que Deus manda. Os que acrescentam não são profetas. Os que inventam não são profetas. São irresponsáveis. E eu fico me perguntando, o que dá na cabecinha de alguém de falar algo para alguém que não foi o Senhor que mandou falar? Eu fico me perguntando de onde vem a coragem. Porque nós, que quando temos a certeza que é Deus que está mandando falar, a gente quase não vai. Aí Deus não manda, e a pessoa tira a coragem de não sei aonde, para prejudicar a caminhada do irmão. Falo isso porque já sofri com isso. Assim diz o Senhor, e não é o Senhor que está falando. Parece que eles pensam que, sei lá, eu vou ser alguém se eu profetizar. Vão me reconhecer se eu profetizar. Preste atenção aqui em mim, deixa os irmãos trabalharem. Eu vou ser admirado se eu for visto como profeta, mas tenha certeza que uma hora a fatura chega. Uma hora o dono do nome do Senhor, o dono da palavra, vai perguntar: e aquilo que você falou, que não foi eu que mandei você falar? Qual é a orientação para a igreja? Examinai tudo. 1 João 4:1. Examinai se o Espírito vem ou não do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:20. Fazei prova das profecias, retém aquilo que é bom e se afaste daquilo que é mal. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, vai dizer: para que saibais se a palavra vem do Senhor ou não. Vede, se por acaso não se cumprir a palavra, não foi o Senhor que falou. Com soberba falou o tal profeta, não temais a ele. A única justificativa para uma falsa profecia é dada nesse texto: soberba. A única justificativa, porque eles acham que ouvir Deus é sinônimo de santidade. Não é. Que é isso? Explica para mim Adão em pecado ouvindo Deus falar com ele no jardim. Mas fulano ouve muito Deus. Adão tinha acabado de tocar no fruto, em pecado, em iniquidade, e Deus estava falando com ele em voz humana. Não os descredibilizo. Pode até ser que eles estejam ouvindo a voz de Deus, só que Deus está falando com eles, e eles estão passando para os outros, como se a mensagem não fosse para eles. Sabe o que vai acontecer? Vão ganhar o mundo e vão perder a própria alma. Que no nosso coração hoje venha nascer esse temor de nunca ousar entregar algo a ninguém.
se não for o Senhor falando nos nossos lábios. A segunda profecia eu libero: que Deus, que é dono desta casa, proteja este altar das falsas profecias e dos falsos profetas. Que Deus, que é dono deste altar, coloque neste altar um anjo fiscalizador. O anjo que, aleluia, a Bíblia diz que com a espada estava prestes a tirar a vida de Balaão. Isso é bíblico. Um dessa classe esteja aqui na igreja. E se porventura algum ousar vir, que Deus o repreenda, no nome de Jesus. O profeta fala tão somente o que Deus manda. Próxima verdade: o profeta, ele sente o que Deus sente. Me explica isso? Explico. Jeremias 13. Jeremias vai até a cidade e compra para ti um cinto de linho finíssimo, coloca ele nos teus lombos. O cinto para o judeu era algo que dizia honra. O cinto para o judeu é um sinônimo de autoridade, até hoje. Então Deus falou: tu vai comprar um melhor cinto e vai colocar ele nos teus lombos. Jeremias comprou o cinto. Deus está me honrando agora. Colocou o cinto. E nos diz a Bíblia que Deus virou para Jeremias e falou: agora pega o cinto e esconde ele na fenda de uma rocha, próxima ao rio Eufrates. Que eu faço, Senhor? Deixa o cinto lá. A Bíblia diz que passado muitos dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vai agora até o cinto e vede como ele está. Quando Jeremias chegou no cinto, o cinto que era bonito, meu pastor, de linho finíssimo, havia apodrecido. E Deus virou para Jeremias e falou: agora veste, porque assim é o meu povo. Enquanto eles estão perto de mim, eu cuido, mas eles se afastam e apodrecem. Mas mesmo podres, eu torno a vesti-los. Para que Deus faz isso com o profeta? Para o profeta pregar a mensagem com autoridade, sentir na pele o que Deus está sentindo. Onde mais na Bíblia você vê isso? Oséias, capítulo 1. A Bíblia diz que Deus virou para Oséias e falou: Oséias, casa com uma prostituta. Que é isso, evangelista? Casa com ela. Vai lá, bonitinho no cartório. E de noite tu vai deixar ela na casa de prostituição. Ela vai te trair a noite toda. E de manhã você vai lá na mesma casa, dá a mãozinha para ela e anda com ela na cidade. Oséias se assustou e falou: Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus vai virar para Oséias e vai dizer: para que você sinta o que eu estou sentindo. O meu povo anda comigo de noite, me trai a noite toda, e no outro dia a minha misericórdia se renova e está eu lá, dando a mão para eles de novo e caminhando com eles de novo. A gente não aguenta uma traição. A gente não aguenta, aleluia, uma palavra mal falada acerca de nós. E já começa: meu Deus, mata! Onde é que está a oração que Jesus ensinou? Pai, me perdoa, assim como eu perdoo aos meus devedores. Quando você perdoa alguém, o teu perdão te torna parecido com o teu Senhor. Quando você perdoa alguém, o teu perdão, aleluia, ele liberta um prisioneiro que na verdade é você. Jesus e Judas. Judas está na mesa. Jesus sabia ou não sabia que Judas ia traí-lo? Sabia. Jesus deixou de servir a ceia por causa de Judas? A Bíblia diz que ele manteve o padrão, partiu o pão, porque para um Judas tinha 11 fiéis precisando do pão que ele ia partir. E não é por causa de um Judas que eu vou deixar de ajudar pessoas que precisam. Aí a pessoa é atraída e diz: quer saber? Nunca mais eu ajudo ninguém.
põe todo mundo na mesma balança, e Deus me trouxe aqui para dizer: você é melhor que isso. Nem todo mundo é Judas. O Judas, Deus se encarregará de tirar da mesa, mas existe um Pedro, um Tiago, um João, aleluia, um Mateus, precisando da tua oração, precisando do teu abraço, precisando da tua vida com Deus. Não deixe Judas mudar quem você é. E às vezes Jesus vai permitir o profeta ser traído, para que o profeta saiba falar de traição. Aleluia. Porque o profeta sente que Deus sente. Ezequiel 37, Deus não precisava mostrar para Ezequiel o vale, para usar Ezequiel na profecia, mas ele mostrou para que o profeta visse com os olhos que Deus estava vendo. E às vezes Deus vai te submeter a situações que hoje você não está entendendo, mas lá na frente vai te dar experiência. E aí vai chegar uma hora que você vai ter um casquinho de tartaruga, vai aguentar tudo, e nada vai prejudicar a tua caminhada. Já viu aquela criança que é meio destrambelhada? E a mãe e o pai falam: deixa cair, deixa se machucar. Assim ele aprende. Assim é Deus na minha e na tua vida. Ele vai deixar a gente se machucar de vez em quando. Ele vai deixar, aleluia, a gente ser submetido a algumas situações para nos ensinar e nos mostrar o que Ele está sentindo lá no céu. Próxima verdade a respeito do ministério profético. Eu prometo aos irmãos que eu já estou encerrando. Quem me aguenta aí mais 5 minutinhos? Dá um glória a Deus. Jesus, eu pensei que ninguém ia glorificar. Aleluia. Deus abençoe. Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, levanta-te e desce, vai à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que Jeremias se levantou, desceu, e quando ele chegou na casa do oleiro, o que estava acontecendo? O oleiro estava trabalhando. E a primeira verdade que Deus ensina para Jeremias, nessa analogia de que o oleiro representa a figura do nosso Deus, e de que o vaso, o barro, representa Israel, e não a igreja, mas isso fica para outra hora. Quando Jeremias chega na casa, o que está acontecendo? O profeta já está trabalhando. O profeta não, o oleiro já está trabalhando. Isso nos revela que o trabalhar do oleiro não está condicionado à chegada do profeta. Antes do profeta chegar, o oleiro já está trabalhando. Por quê, João? Porque a próxima verdade é essa: o profeta sabe que o oleiro não precisa dele para trabalhar. Se ele vir, o oleiro trabalha. E se ele não vier, o oleiro vai trabalhar da mesma maneira. Bobo é o homem e boba é a mulher que acha que Deus precisa dele ou dela para alguma coisa. Se eu não for, nada acontece. Se eu não chegar, eles vão passar uma prova. Deus não precisa de pregador. São os pregadores que precisam de Deus. Ah, mas e se ninguém pregar? Se ninguém pregar, não tinha ninguém para pregar para Moisés no deserto. Deus acendeu uma árvore para pregar naquele dia. Não tinha ninguém para pregar para Balaão. Deus abriu a boca de uma jumenta. Não tinha ninguém para pregar para Beltesazar. Em Daniel 5, a Bíblia diz que a mão de Deus foi lá e escreveu na parede. E Jesus mesmo falou: no dia que vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Que é isso? As pedras pedra também prega. Aonde? A pedra do sepulcro. A Bíblia diz em Lucas que quando as mulheres chegaram, a pedra havia sido removida do sepulcro. Só que a pedra não precisava ter sido removida. Por quê? Porque o corpo que Jesus ressuscitou era um corpo quase glorificado. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos com portas fechadas. E Jesus atravessou a porta e falou: paz seja convosco. O corpo era quase que espiritual. Então a pedra não precisava ter sido removida para Jesus sair. Sabe por que a pedra saiu? Porque a pedra dizia: olha,
ele não está mais aqui. E até hoje, a mesma pedra prega. E o que é aquela pedra? He is not here, because he for rising, se eu não me engano é isso. Ele não está mais aqui, está lá na pedra, no sepulcro de Jesus. Ele ressuscitou, ele vive, oh glória. Se eu não viesse pregar aqui, outro pregaria e entregaria a mensagem. O profeta entende que a chegada dele não interfere em nada no trabalhar do oleiro. Com ele, o oleiro trabalha. Sem ele, o oleiro trabalha da mesma maneira. A segunda lição que esse texto ensina é que a Bíblia diz que o vaso quebrou-se. O vaso se quebrou. Não é o oleiro que quebrou o vaso, é o vaso que não suportou o processo. E quebrou-se. Só que o oleiro não descartou o vaso. A Bíblia diz que uma vírgula é acrescentada no texto. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Oh glória. Nosso Deus não é o Deus do ponto final, Ele é o Deus da vírgula. E Ele quer dar uma vírgula para a vida de muito crente aqui hoje, para que você tenha a oportunidade de recomeçar a escrever a sua própria história. A última verdade a respeito do ministério profético é que o profeta tenta parar, mas não consegue. E pior, tentam pará-lo, mas ninguém também consegue. Por quê? A Bíblia diz, e chegamos no texto que lemos, que prenderam Jeremias, porque ninguém aguentava mais ouvir aquele profeta pregar. Hoje é fácil, gente. Hoje eu chego aqui e prego, aleluia, e sou bem recebido pelos irmãos. Hoje eu chego aqui e prego, e os irmãos estão sorrindo, estão glorificando, estão recebendo a palavra. Difícil é pregar no tempo de Jeremias. Difícil é pregar como Estevão pregou, que a Bíblia diz que quem ouvia a mensagem trincava os dentes de ira. E em vez de glória a Deus, era uma pedrada na testa depois da mensagem. Aleluia. Pegaram Jeremias, prenderam Jeremias, e quando prenderam Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias pensou que ali tinha acabado. A Bíblia diz que Jeremias pensou que ali era o final. E Deus virou para Jeremias e falou: Jeremias, te prenderam, mas é impossível prender a minha palavra. Pega um livro e escreve tudo que eu te mandar falar. O rei Joaquim estava dando uma festa. Estou encerrando, agora é verdade. E a festa era porque era um jejum, por causa da prisão do profeta. Oh glória. Até que Jeremias chama o seu escrivão Baruque e fala: escreve as palavras do Senhor. Para quê? Tu que vai ser o pregador agora. E qual é a mensagem que eu vou pregar? Eu vou te dar o esboço todinho. Está Jeremias preso, mas está ouvindo a voz de Deus, escrevendo a mensagem. Ele entrega na mão de Baruque, a Bíblia diz que vai Baruque para a festa, com o livrinho na mão. Chega na festa, ele assume a tribuna, abre o livro e fala: assim diz o Senhor. Mas de quem vem essa palavra? De Jeremias, que vocês mandaram prender. O que é isso? Podem até tentar parar você, mas se Deus te chamou, Ele garante a tua chamada. Você vai ter que dar um jeito, igual a igreja deu um jeito. Não demos um jeito da palavra continuar sendo pregada? E glória a Deus por isso. Só que o que aconteceu? Quando o rei ouviu as palavras de Jeremias, a Bíblia diz que o rei pegou aquela palavra, rasgou e lançou no fogo. Quando ele lançou no fogo, a Bíblia nos diz que Deus veio para Jeremias e falou: Jeremias, não gostaram da tua mensagem não. E o que eu faço, Senhor? Pega outro livro. E o que eu faço? Eu escrevo outra mensagem? Não, escreve a mesma. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Mas, Senhor, a primeira eles não ouviram. E Deus está virando para Jeremias e está falando: Jeremias, escreve de novo as mesmas palavras. Sabe onde está o sucesso do nosso ministério?
na nossa perseverança. Ou você acha que os irmãos que cantam aqui no Ministério de Louvor, na sua primeira oportunidade, cantaram tão bem como cantam hoje? Ou vocês acham que os nossos irmãos aqui, os nossos queridos músicos, na primeira vez que tocaram tão bem quanto tocam hoje? Não. E o que os fez alcançar o patamar que alcançaram? A perseverança. Vai lá. É Deus virando para Jeremias e falando: escreve de novo. Ah, mas eu preguei e não fui tão bem. Prega de novo. Ah, mas eu cantei e não cantei tão bem. Canta de novo. Ah, mas eu toquei e falaram mal de mim. Você está tocando para quem? Toca de novo. A primeira vez que ministrei a palavra, preguei sobre Ana e preguei por 5 minutos. E eu pregava mais ou menos assim. Aí Ana se levantou. E quando eu terminei, o pastor falou: essa mensagem foi a mensagem do aí. Aí Ana orou, aí Ana se humilhou, aí Ana alcançou o coração de Deus. E eu pregava no início, está ali minha esposa, e um dia eu perguntei para ela, eu falei: será que um dia eu vou conseguir pregar mais do que 15 minutos? E hoje eu olho para o relógio ali, e o relógio é meu inimigo, que eu gosto de falar mesmo, falo demais. Mas qual é o segredo? É tentar outra vez. Você acha que todas as vezes nós somos bem-sucedidos? Você acha que a vida é um mar de flores? Não. Você vai gaguejar, você vai falar errado, aleluia. Mas quando Deus vê no seu coração a vontade de aprender, Ele vai se encarregar de te ensinar a cumprir o teu ministério. Primeira verdade que nós aprendemos sobre o ministério profético, só para você gravar, é que o profeta é escolhido por Deus e às vezes não sabe. A segunda verdade é que o profeta permite-se ser admirador de alguém. A terceira verdade é que o profeta teme diante do chamado. A quarta verdade é que o profeta fala somente o que vem da parte de Deus. A quinta verdade é que o profeta sente o que Deus sente. A sexta verdade é que o profeta sabe que Deus não precisa dele. E a sétima e última verdade é que o profeta tenta parar, mas não consegue porque Deus o ajuda. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Eis aqui o teu povo, eis aqui, Senhor, a minha vida, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. E obrigado por nos permitir viver uma vez mais e nos permitir chegar uma vez mais até o teu santuário. Eu lhe peço, Senhor, nessa noite, nos ajuda, Espírito Santo, a guardar esta palavra nos nossos corações. E dai-nos condição, Senhor, de não somente ouvir, mas praticá-la, Senhor. Para que possamos ser aperfeiçoados por intermédio desta palavra. Deus, um pedido eu lhe faço em especial. Se há, Senhor, algum crente aqui, ouvinte desta palavra, que abriu o coração para o ministério profético e deseja, Senhor, ter a ousadia para poder falar da tua palavra, marca ele essa noite, Jesus. E que a partir de hoje tu o trates da mesma maneira que tu nos trata. Digo no incomodar, Senhor, incomoda esta pessoa até ela ler a tua palavra. Tira o sono dela, Jesus, para que ela busque mais a tua presença pelas madrugadas. Completa, Jesus, a boa obra que o Senhor começou. E o principal, eu lhe peço, nos dá ânimo, Jesus, para continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Essas são as bênçãos que eu te peço nesta noite, Jesus. E creio na certeza da vitória da tua igreja, no nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. E se você achar que Jesus merece, é para Jesus, aplauda-o e glorifique ao nome do Senhor nessa noite. Deus abençoe.